Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Evangelho de Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, é grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Até aqui a palavra do Senhor. Que o Senhor use esse momento para nossa edificação. Vamos orar? Eu quero te dar um momento para você pedir a Deus: Deus, fala comigo nessa noite. Peça a Deus para falar o seu coração. Vamos esquecer a segunda-feira, vamos esquecer que amanhã tem trabalho, vamos nos concentrar nesse momento. Peça a Deus: Deus, fala comigo nessa noite. Deus, muito obrigado pela tua palavra e por esse texto tão rico. E eu te imploro nessa noite, no nome de Jesus, que o Senhor use esse momento para nossa edificação, para nossa transformação, para o nosso crescimento espiritual, para a conversão de vidas. Fala conosco, Deus, nós carecemos de ouvir a tua voz. É a tua voz que nos faz seguir os teus caminhos. E a minha oração nessa noite é que o Senhor faça de mim apenas um instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, o meu sobrinho Pedro estava na minha casa um dia desse, e algo tão engraçado aconteceu e ao mesmo tempo me marcou tanto. Estava na cama comigo, resolveu descer para ir atrás da Gélia. Quando ele foi descer, ele não alcançou o piso, e aí ficou ali com o pezinho pendurado. E aí ele virou para mim e falou assim: Tibuno, ajuda Tibuno. Irmãos, eu tive tanto prazer em estender as mãos para ele e puxar e abraçar o Pimpo, que eu chamei de Pimpo. Que coisa maravilhosa foi ouvir aquele pedido: Tibuno, ajuda. O texto dessa noite, irmãos, relata um pedido de socorro. Uma mulher com a sua filha horrivelmente endemoniada clama por misericórdia, por compaixão. E o tema da nossa mensagem nessa noite é: Jesus, socorre-me. Jesus teve vários confrontos com os religiosos da época. Os judeus, que estavam vivendo uma religiosidade de tal maneira que rejeitaram o Cristo, o Messias, o prometido. No capítulo 15, ele registrado para nós ali um confronto entre esses religiosos de Jesus, porque eles estavam escandalizados porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Mas não é que eles tinha falta de higiene, não é isso. Eles não participavam da cerimônia de lavar as mãos. Tinha uma quantidade de água a ser usada e uma quantidade de vezes que deveria lavar as mãos e enxugar. E Jesus disse para eles: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque vem do coração. O problema é na fonte, é o coração caído, o coração pecador, que todos nós temos e precisa ser regenerado. Por isso a Bíblia diz que Ele troca o nosso coração de pedra e coloca ali um coração de carne. O texto então diz para nós que Jesus sai dessa situação e vai para a região de Tiro e Sidom, que hoje é a região do Líbano.
Jesus vai para uma região onde os judeus consideravam impura. Para eles aquela região era região impura. Os religiosos da época de Jesus, irmãos, eles estavam vivendo uma religiosidade tão complicada, que um judeu acordava e fazia essa oração. E sabe qual era a oração que alguns deles faziam? Deus, muito obrigado porque eu nasci judeu, e muito obrigado, Senhor, porque eu nasci homem. Presta atenção nisso. Eles agradeciam a Deus porque nasceu judeu e nasceu homem. Alguns judeus, eles olhavam para aquele que não era judeu e diziam: você é um pecador, você é um cão. Chamavam até de cão, para vocês terem ideia. Tamanha a religiosidade que essas pessoas fizeram. E Jesus então sai da região de Israel e vai para uma região dos gentios, daqueles que não eram judeus. Não é a primeira vez e a única vez que Jesus faz isso. Ele foi na região de Gadara e lá ele libertou o endemoniado gadareno. Então Jesus sai daquela região, vai para a região de Tiro e Sidom, e diz a Bíblia que aparece uma mulher com um pedido, uma mulher desesperada, e ela se aproxima de Jesus, clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E a ideia aqui, irmãos, que ela estava gritando, tamanho desespero. Mas é interessante, esse texto me chama muita atenção, porque ela se aproxima de Jesus. Ela não era do território de Israel, mas ela se aproxima de Jesus com um conhecimento acima da média, porque ela chega diante de Jesus e chama Jesus de Senhor, e depois filho de Davi. Enquanto os judeus rejeitavam o Filho de Deus, essa mulher reconhece que Jesus é Senhor, e ela chama Jesus de filho de Davi. Ela conhecia as promessas de Deus. Essa mulher demonstra uma fé no Filho de Deus, e ela se aproxima dele gritando por compaixão. Eram os judeus que esperavam o filho de Davi, aquele que reinaria sobre Israel, sobre o Israel de Deus. E essa mulher se aproxima de Jesus clamando por misericórdia, por compaixão, em uma situação, irmãos, que a maioria de nós aqui nunca experimentou, eu tenho certeza disso. Uma filha horrivelmente endemoniada. Eu acho que ninguém aqui experimentou uma situação dessa. Uma filha horrivelmente endemoniada, uma situação terrível, uma situação desesperadora. Nós sabemos muito bem que quando um filho fica doente, já é algo terrível, não é? Um filho doente é terrível. Mas imagina essa situação, descrita por essa mulher: a minha filha, Senhor, está horrivelmente endemoniada. Há demônios na vida dela. Há uma possessão demoníaca na vida da minha filha. Tenha misericórdia dela, Senhor, tenha compaixão dela. Essa mulher busca na pessoa certa a solução para o seu problema. Ela vai diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, clama por compaixão, explica a sua situação: Senhor, a minha filha está endemoniada. E a fama de Jesus, irmãos, era a fama daquele que expulsou demônios, que curou paralíticos. No capítulo 4 desse mesmo evangelho, fala que trouxeram diante de Jesus doentes e acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e Jesus curou todos eles. Eis que a mulher cananeia clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Alguém disse uma frase que me chamou muita atenção: a necessidade nos faz orar por nós mesmos, o amor nos faz orar pelos outros. Ela estava com uma situação muito complicada na sua casa, uma filha endemoniada. E como aquele cego Bartimeu que gritou um dia: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela se aproxima do Senhor, gritando, pedindo por compaixão. Mas, irmãos, olha o versículo 23, a reação de Jesus diante desse pedido. No versículo 23, diz a Bíblia que ele não lhe respondeu palavra. Você imagina isso? Ela se humilha, ela reconhece que Ele é Senhor, ela reconhece que Ele é o prometido, ela clama por compaixão, e Jesus, silencioso, nenhuma palavra.
Nada. Jesus não diz uma palavra para aquela mulher desesperada. Você já imaginou isso? Jesus, o Salvador, calado, sem dizer nada. Você já lidou com o silêncio de Cristo? Alguma vez na sua vida você orou e não... parece que não tinha ninguém do outro lado? Quem mexe com o celular aqui sabe aquele modo avião que não funciona. Você já tentou ligar para alguém e não consegue falar com a pessoa de jeito nenhum? É terrível quando acontece isso. Imagina você orar e Jesus se calar. Nem uma palavra. Irmãos, acreditar no sobrenatural, no ambiente de milagres é muito fácil. O difícil é você continuar crendo quando há um silêncio do céu. Nenhuma resposta. Você bate na porta e ninguém atende. Fechado. Jesus calado. Nenhuma palavra. A primeira aproximação dessa mulher diante de Jesus, então, Jesus não diz nada. Mas o silêncio de Jesus é pedagógico. O silêncio de Jesus é para nos ensinar que há momentos que os céus ficam em silêncio diante do nosso clamor. E tem um motivo para isso. Para amadurecer a nossa fé. Essa mulher já demonstrou que ela tinha fé. O que Jesus estava fazendo aqui é amadurecendo a fé dessa mulher que está clamando por misericórdia. Eu tenho certeza que Jesus ouviu o clamor dessa mulher. Jesus não respondeu porque ele não escutou. Não, Jesus está trabalhando na fé dessa mulher. Jesus está amadurecendo uma fé que ela já demonstrou que tem. Porque ela reconhece Jesus como Senhor. Ela reconhece Jesus como o prometido. Jesus usa o silêncio, irmãos, muitas vezes, para amadurecer a nossa confiança nele. Tem horas que Jesus responde assim de maneira tão rápida que você fica até assustado. Acabei de fazer essa oração, mas já chegou o resultado. Em alguns momentos demora. E não quer dizer que é não. Não, aguenta um pouquinho, espera um pouquinho mais. Ele tem a solução, mas espera. E os discípulos de Jesus me chamam a atenção, porque os discípulos de Jesus tomam a frente então e vão fazer um pedido para Jesus. Diz o texto que os discípulos, vendo aquela situação, o silêncio do Senhor Jesus, eles fazem um pedido. E qual foi o pedido que eles fizeram para Jesus? Despede essa mulher, Senhor, está gritando demais. Olha o discernimento dos discípulos de Jesus. Vendo uma mulher sofrendo com uma filha horrivelmente endemoniada, ao invés de interceder diante de Jesus por aquela mulher, eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, essa mulher está gritando muito, a gritaria danada, manda essa mulher embora, não aguento mais ficar ouvindo os gritos dela. Os discípulos, irmãos, na verdade eles complicaram ainda mais a vida dessa mulher. Eles queriam que Jesus falasse o seguinte: ó mulher, não fica aqui gritando não, porque nós gostamos de silêncio, não gostamos de grito não. E aí, irmãos, se a atitude dos discípulos é estranha, olha agora o versículo 4, como que Jesus atende o pedido dos discípulos. Olha aí o versículo 24 comigo. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, parece que não há conexão entre aquilo que a mulher está pedindo e a opinião dos discípulos, a resposta do Senhor Jesus. A mulher está pedindo compaixão e Jesus fica em silêncio um período. Os discípulos vão interceder, ao invés de pedir pela mulher, eles pedem para Jesus mandar ela embora, e Jesus agora dá uma resposta mais estranha ainda. Jesus diz assim: olha, eu não fui enviado às ovelhas a não ser as da casa de Israel. Parece uma resposta cheia de compaixão para uma mulher clamando por misericórdia, uma mulher desesperada. Mas sabe o que Jesus está dizendo aqui? Em outras palavras, o meu ministério tem prioridade, e a prioridade do meu ministério é as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai chegar o momento dos gentios,
mas a prioridade do meu ministério é a casa de Israel. Essa mulher poderia interpretar o seguinte: gente, não é o meu dia não é o dia de eu experimentar do milagre na vida da minha família. Silêncio de Jesus. Os discípulos não querem que eu fique aqui clamando. Jesus fala que o ministério dele tem uma prioridade e eu não estou dentro dessa prioridade. E aí vem um versículo que eu queria destacar nessa noite. Porque ao invés dessa mulher ficar revoltada, desmotivada, desanimada da vida, olha só o que diz o versículo 25: ela porém veio e fez o que, irmãos? Vamos ler juntos? Ela porém veio e adorou. E quais foram as palavras que ela usou nessa adoração? Senhor, socorre. Esse texto já me chama a atenção há alguns anos, e graças, eu louvo a Deus por essa oportunidade de trabalhar esse texto com vocês nessa noite. Essa mulher agora para de pedir pela sua filha, e ela chega para Jesus e diz: Senhor, socorre-me. Que oração, irmãos! 3 palavras: Senhor, socorre-me. Diante de tantas portas fechadas, ela adora, e adora dizendo: Senhor, socorre-me. Ela não desiste diante das dificuldades que ela está encontrando, e ela insiste, ela é perseverante, e ela se aproxima mais uma vez e diz: Senhor, socorre-me. Uma pequena oração, irmãos, mas tão profunda. Numa outra versão da Bíblia diz assim: ajuda-me, Senhor. Assim como o Pipo falou comigo: Tibuno, ajuda. Só que, irmãos, essa oração só pode ser feita por pessoas fracas. Só fraco que ora por socorro. Vocês sabiam disso? Só quem é fraco que ora pedindo socorro. O forte não pede socorro. Mas sabe qual é o grande problema? Ou a grande notícia é que a Bíblia diz o seguinte: quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Que o poder de Deus se aperfeiçoa quando? Na nossa fraqueza. O forte não faz uma oração dessa, o arrogante não faz uma oração dessa, o orgulhoso não faz uma oração dessa. Só pede socorro quem desistiu dele mesmo, quem não tem forças mais. Quem diz assim: eu não consigo, Senhor, socorre. Eu não consigo vencer essa situação, Jesus, socorre-me. Eu não tenho recurso, Senhor, para resolver esse problema, Senhor, socorre-me. E às vezes Deus deixa, irmãos, a gente chegar nesse ponto de pedir socorro, para ouvir essa oração. Enquanto nós estamos lutando com a nossa própria força, dependendo de nós mesmos, Deus dá um tempinho, fica lá, deixa ele se debater um pouquinho mais. E o que Ele quer ouvir dos nossos lábios é: Senhor, socorre-me, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Só fraco, irmãos, faz esse pedido. Aliás, só ora quem é fraco. Sabe por que nós oramos pouco? Porque nós achamos que somos fortes. Quanto mais nós percebemos a nossa fraqueza, mais nós vamos estar clamando ao Senhor por socorro, porque Ele é o nosso socorro bem presente. E ela então, diante dessa situação toda, ela chega para Jesus e diz: Senhor, socorre-me. Mas esse texto continua me chamando a atenção, porque diante do pedido de socorro, olha a resposta de Jesus para ela, versículo 26. Então ele respondendo: não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus, o que é isso? Uma mulher está pedindo socorro, uma mulher está pedindo por compaixão. Isso eu estou falando que não é bom dar os... Que história é essa? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. É preciso dizer que Jesus não está chamando essa mulher aqui de cachorra. Jamais Jesus falaria algo desse nível. Jesus continua trabalhando a prioridade do seu ministério.
E ele faz aqui um trocadilho com ela. Ele continua dizendo: olha, primeiro nós damos comida aos filhos, depois os cachorros comem. Numa casa, você não coloca o cachorrinho de estimação na mesa e primeiro serve o cachorrinho. Você faz isso? Os filhos estão comendo, deixando a comida cair de propósito para o cachorrinho comer, né? E a palavra aqui no grego não é cão, mas cachorrinho, que dá a ideia de um cachorro de estimação mesmo, aquele cachorrinho criado em casa. Jesus está dizendo então: olha, não é bom pegar a comida dos filhos e dar para o cachorrinho de estimação. Ele está fazendo aqui um trocadilho com ela, e ela entende, irmãos, porque essa mulher, além de ter fé, ela é sábia. Essa mulher percebe o que Jesus está falando para ela, e diz o versículo 27, as seguintes palavras: sim, Senhor. Olha a inteligência dela. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu sei que é verdade, a comida primeiro dá para os filhos, mas o cachorrinho que fica debaixo da mesa, ele come das migalhas. Um comentarista chamado Donald Carson, ele diz o seguinte: essa mulher demonstrou uma imensa sabedoria e fé. Sabe o que ela está dizendo para Jesus? Eu me contento com as migalhas, não tem problema não, eu me contento com as migalhinhas, são das migalhas que eu preciso mesmo, não tem problema, eu estou satisfeita, Senhor, com as migalhas. Vocês percebem aqui, irmãos, a diferença entre os religiosos de Israel e essa mulher? Aqueles religiosos que estavam o tempo todo em confronto com Cristo, e essa mulher se contentando com as migalhas. Essa mulher que está satisfeita: Senhor, não tem problema não, pode dar para os filhos primeiro, eu como das migalhinhas que caíram debaixo da mesa. Irmãos, eu tenho muita dificuldade com alguns pregadores da televisão. Tem alguns pregadores da televisão que estão aí na mídia, dizendo que nós temos que dar ordem para Deus, que nós não podemos dizer para Deus que seja feita a vontade dele, mas sim a nossa, que nós devemos decretar para Deus. Oh, queridos, olha o que esse texto está dizendo, olha o que essa mulher está dizendo: Senhor, eu me contento com as migalhas, não tem problema. Essa mulher se aproxima do Senhor, não exigindo, mas implorando. E diz o texto que diante dessa conversa, desse diálogo, depois dela dizer para Jesus que eu me contento com as migalhas, o versículo 28 diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Depois um pedido, o silêncio, a intercessão dos discípulos, depois a resposta de Jesus meio estranha, a explicação de Jesus, agora Jesus diz para ela: olha, grande é a tua fé, sua filha está curada, faça-se contigo como tu queres. Parecia que Jesus não queria resolver o problema dessa mulher, né? Silêncio, falando que não foi enviado, que foi enviado somente para as ovelhas de Israel. Não é bom dar o pão para os cachorrinhos, tem que ser para os filhos. E no final, Jesus diz para ela: grande é a tua fé. Sabe o que é isso, irmãos? É perseverar em oração. Perseverar em oração. Não há contradição entre dizer seja feita a tua vontade e perseverar em oração. Não tem contradição. Você continuar insistindo, pedindo: Senhor, eu preciso disso, liberta a minha filha, mas seja feita a tua vontade. Todos os dias. Jesus contou uma parábola sobre a necessidade de perseverar em oração, mas só persevera quem é fraco. O forte já toma suas conclusões, diz: Deus não quer isso para a minha vida. Eu queria concluir fazendo algumas aplicações desse texto para nós. O que nós podemos aprender desse texto? Desse encontro de Jesus com essa mulher que não era de Israel. Essa mulher, irmãos, ela não era judia, mas ela demonstrou uma fé genuína no Filho de Deus.
Ela chamou Jesus de Senhor. E o Evangelho de João diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? A saber, os que creem no seu nome. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Presta atenção em algo. O diabo conta uma mentira, dizendo que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que só é filho de Deus quem recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Todos quanto o receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu faço uma pergunta: você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Primeiro domingo do ano, quem sabe hoje é um dia de você tomar uma decisão ao lado de Cristo, crendo nele de todo o seu coração, entregando a sua vida para ele, e passar agora a chamar Jesus de Senhor e Salvador, de meu Deus. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Receba Cristo como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Mas eu queria fazer uma outra aplicação desse texto também, porque é uma oração de 3 palavras. Você pode falar assim: eu não sei orar, Bruno. Porque às vezes nós achamos que vida de oração é só quando nós passamos 40 minutos orando, 1 hora orando, 2 horas orando. A oração do Pai Nosso não dura 15 segundos, irmãos. Essa oração aqui, 3 palavras: Senhor, socorre-me. Socorre-me, Senhor. Qual foi a última vez que você clamou por socorro a Jesus Cristo? Qual foi a última vez que você se humilhou diante do Filho de Deus, clamando por socorro? Socorro pela sua vida espiritual, pela frieza espiritual que às vezes bate no nosso coração. Qual foi a última vez que você chegou diante do Deus da glória e disse: Senhor, me socorre, eu tenho andado frio espiritualmente? Qual foi a última vez que nós chegamos diante do Senhor e clamamos a Ele: Senhor, socorre-me, eu estou sendo tentado, o diabo está investindo a minha carne, o mundo, mas eu preciso do socorro do Senhor. Qual foi a última vez que você pediu socorro pelo seu filho? Pelo seu filho que está distante do Senhor, pelo seu marido que você gostaria tanto que ele se humilhasse aos pés do Senhor, pela sua esposa, pelo seu irmão. Qual foi a última vez que você pediu socorro ao Senhor pelo seu casamento? Somente os fracos fazem isso. Qual foi a última vez que nós clamamos por socorro ao Senhor pela nossa nação, pela crise financeira que o nosso país está enfrentando? Qual foi a última vez que nós clamamos por socorro pelas autoridades, pela nossa saúde? 3 palavras: Senhor, socorre-me, me ajuda, Senhor, me ajuda. Alguém disse que o sol que endurece o barro amolece a cera. Os problemas que nós enfrentamos devem nos aproximar do Senhor, nos colocar aos pés do Senhor Jesus. E foi assim que aconteceu com essa mulher, uma filha horrivelmente endemoniada. O que ela fez com essa situação? Ela foi para os pés do Senhor Jesus, clamando por socorro. Ao invés de jogar tudo por alto, ao invés de desistir, que às vezes nós fazemos, nós desistimos diante das dificuldades. Qual é o desafio para nós? Ir a Jesus e clamar: Senhor, socorre-me. Derramar o coração diante do Senhor, clamando por misericórdia. Eu queria também me dirigir nessa noite aos pais que estão aqui. Não desista dos seus filhos. Não desista. Essa mulher não desistiu, clamando por socorro. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos, para que Deus faça uma obra na vida deles.
pela saúde deles, pela vida espiritual deles. Não desista dos seus filhos. Queridos, eu fui usuário de drogas. E muito tempo, um bom tempo. Um dia eu cheguei em casa drogado, muito drogado, e eu encontrei a minha mãe orando atrás da porta por mim. E mesmo drogado, mesmo cheio de cocaína na cabeça, eu disse para mim mesmo: eu não posso fazer isso com a minha mãe. Minha mãe está trabalhando, perdendo a noite. Na verdade ela não estava perdendo, ela estava ganhando a noite, né? Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de clamar por eles. Eu não me converti aquele dia, não foi aquele dia da minha conversão, mas a partir daquele dia eu comecei a deixar a droga, porque eu não achava justo fazer isso com a minha mãe. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista. Assim como esta mulher que assistiu primeiro um silêncio do Salvador, uma palavra de desânimo dos discípulos, uma outra palavra de Jesus dizendo que a prioridade dele não era ela naquele momento, mas chega no final, ela diz: Senhor, eu me contento com as migalhas, e foi o suficiente para sua filha experimentar do agir de Deus. Vamos clamar nessa hora por socorro. Vamos orar nesse momento. Se você quiser se colocar de pé, nós vamos fazer uma oração.